Proposta do governo federal de reduzir o número de municípios repercute na Assembleia Legislativa. Comissão de Saúde aprova iniciativas que ampliam a cobertura de vacinação. Projeto piloto de recolhimento de animais mortos em Santa Catarina em pauta na reunião da Bancada do Oeste. E ainda, deputados articulam a criação da Frente Parlamentar em favor da nova Rota do Milho. Hoje é quarta-feira, 6 de novembro, e o TVA Notícias começa agora. Boa noite. A proposta do governo federal de reduzir o número de municípios pequenos sem autonomia financeira repercutiu na sessão ordinária desta quarta-feira aqui na Assembleia. Parlamentares se pronunciaram sobre a PEC do Pacto Federativo e fizeram manifestações contra e a favor da proposta. A proposta do governo federal para a redução do número de municípios no país foi o assunto de maior repercussão na sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Uma das medidas previstas na chamada PEC do Pacto Federativo, entregue no Senado, é a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total. A proposta de emenda à Constituição prevê que, neste caso, a cidade seja incorporada pelo município vizinho. Em plenário, vários deputados criticaram a proposta, que começaria a vigorar em 2026. Não acredito que isso se leve a efeito, porque seria retroceder muito, né, a autonomia que se conquistou, a verdadeira emancipação do município, a emancipação econômica, é poder oferecer uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, poder dar assistência ao agricultor com boas estradas, como hoje nós temos na grande maioria dos municípios, e você voltar à condição anterior à criação desses municípios, certamente que seria um retrocesso muito grande, não apenas para Santa Catarina, mas para o Brasil. Sou totalmente contra essa medida, porque foi através da organização dos pequenos municípios que nós conseguimos combater o êxodo rural, investir em tecnologia, inovação, internet, e nós conseguimos fazer com que a qualidade de vida nos pequenos municípios melhorasse muito. Hoje há um processo migratório ao inverso, pessoas de grandes cidades retornando para os pequenos municípios. Eu acho que é uma medida que não vem a somar para o desenvolvimento do país. Portanto, nós vamos trabalhar para que os pequenos municípios sejam mantidos para continuar viabilizando esse sistema de sucesso que é Santa Catarina. Esses municípios emancipados que têm população pequena, na grande maioria são municípios que têm grande extensão de terra, que têm a questão da agricultura voltada para a sua economia e que alcançaram o processo emancipatório no passado justamente porque eram comunidades absolutamente abandonadas, que não tinham acesso à educação, que não tinham o mínimo de acesso à saúde pública. Então, eu realmente vejo essa medida de forma muito preocupante, porque o nosso país não é linear. Você não pode, com apenas únicos 2 critérios, estabelecer um recorte. A gente teria 39 municípios hoje afetados diretamente por essa regra. Mas a posição não é unânime entre os parlamentares catarinenses. O deputado Bruno Souza se manifestou favorável à medida proposta pelo governo federal. Um município que não consegue ter nem 10% das suas receitas provenientes do município, ele existe de transferência de outros lugares. E nós estamos investindo, ao invés de investir em saúde, educação e segurança, nós estamos investindo em câmaras de vereadores, em estrutura para cargos comissionados, em mais um prefeito, mais um vice-prefeito. Será que a população, vamos fazer esse debate de forma honesta, será que a população prefere mais um posto de saúde, mais uma escola, ou prefere mais uma Câmara de Vereadores? Eu acredito que é melhor investir em saúde e educação, ou melhor ainda, que o dinheiro nem saia do bolso do brasileiro, do catarinense, que já paga imposto demais, do que a gente invista em mais políticos, em mais estrutura política, em mais cargos comissionados. Para mim não faz muito sentido.
Também em plenário, o deputado João Amin cobrou explicações do governador do estado sobre o pedido de suspensão de um julgamento do STF que questiona o pagamento de royalties de petróleo na costa de Santa Catarina. Há quase 30 anos, o estado luta pela correção da demarcação do limite marítimo que beneficiou o Paraná na distribuição desses valores. O deputado João Amin ocupou a tribuna para informar que protocolou pedido de informação ao governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, sobre a decisão dele de assinar, no mês passado, uma petição protocolada no STF, juntamente com os governadores dos estados do Amazonas, Alagoas, Sergipe e Rio de Janeiro. O documento solicita a suspensão por 6 meses da tramitação de uma ação direta de inconstitucionalidade que busca suprimir alguns artigos de uma lei federal de 1997. Esses artigos introduzem novas regras para a distribuição dos royalties devidos pela exploração de petróleo. E desde que a liminar suspendeu essas regras, Santa Catarina já teria deixado de receber mais de 800 milhões de reais em repasses. De acordo com o parlamentar, o julgamento do processo estava pautado para o próximo dia 20. Os 5 estados pediram a suspensão do julgamento para buscar uma solução conciliatória. Amin destacou que a iniciativa foi do Rio de Janeiro, que está em situação de falência e perderia mais de 30 bilhões de reais em 5 anos, caso a decisão do Supremo Tribunal Federal fosse favorável a Santa Catarina e a outros estados do país. O meu pedido de informação é por que o governador assinou isso, já que o interesse do Rio de Janeiro prejudica o interesse de Santa Catarina. Não poderiam ser parceiros sobre esse assunto. Então, antes de fazer qualquer acusação, a gente faz esse pedido de informação para que o governador, o Estado, o Executivo nos responda. Os deputados que integram a bancada do Oeste se reuniram nesta quarta-feira. Em pauta, importantes questões que envolvem o agronegócio no estado. Os deputados da bancada do Oeste se reuniram para discutir sobre o projeto piloto de recolhimento de animais mortos em Santa Catarina. Uma lei de 2015, de autoria do deputado Mauro de Nadal, já prevê o recolhimento e estabelece as regras para a atividade. Um projeto piloto que era realizado foi suspenso por falta de regulamentação em âmbito nacional. Recentemente, essa questão foi resolvida com a publicação de uma normativa do governo federal. Por isso, agora, os deputados querem se reunir com representantes dos setores envolvidos para discutir sobre custos e logística da atividade. O meio ambiente ganha, o Estado ganha, porque além de ter um projeto dessa natureza também, estas empresas todas na comercialização desses derivados e na recolha vão acabar contribuindo financeiramente para o Estado, e ganha o município porque vai economizar e vai ter mais equipamentos também à sua disposição. As carcaças dos animais poderão passar por um processo de transformação para se tornarem insumos na indústria. Depois podem ser exportadas. Nesta sexta-feira, o deputado Mauro de Nadal vai representar a bancada em 2 reuniões que serão realizadas para debater questões técnicas sobre o assunto em Concórdia e Maravilha. O desdobro disso agora é um encontro técnico da viabilidade do projeto, onde nós tentaremos reunir as empresas que estavam credenciadas no projeto piloto, justamente porque elas já estão habilitadas e preenchendo todos os quesitos sanitários exigidos pela normativa federal. Vamos reunir as agroindústrias, representadas pelo Sindicarne, a Secretaria de Estado da Agricultura, a SIDASC e também os principais envolvidos no processo, que são as prefeituras. A bancada também discutiu sobre a realização de uma audiência pública em Guaraciaba. O encontro ainda não foi marcado, mas será promovido para discutir sobre a demora na indenização de animais sacrificados após serem diagnosticados com tuberculose e brucelose. É bom que se faça essa audiência pública, foi bom essa solicitação, porque tem muitas informações que nós podemos levar para os produtores, né? Por exemplo, muitos reclamam, faz 2 anos que eu não recebo a indenização. Se faz tanto tempo, é porque houve algum problema legal para o Estado pagar essa indenização. E você vai ver no próximo bloco. A Assembleia vai criar frente parlamentar em favor da nova rota do milho. A gente volta em instantes. Caro doador,
Lembramos que você pode doar 4 vezes no ano. Homens devem respeitar o intervalo mínimo de 60 dias entre uma doação e outra. E mulheres podem doar 3 vezes no ano, respeitando o intervalo mínimo de 90 dias entre uma doação e outra. A doação de sangue contempla 5 etapas: cadastro, pré-triagem, triagem clínica, coleta e lanche. Lembrando que na triagem clínica, no momento da entrevista, é importante que você seja sincero para que a doação não prejudique a você e nem as pessoas que vão receber seu sangue. Portanto, lembramos que a honestidade salva vidas. Centros esportivos e abrigos para esportistas em clubes podem ter novas regras para moradias. Isso é o que prevê um projeto de lei aprovado nesta manhã pela Comissão de Educação. Deputados estaduais aprovaram na Comissão de Educação, Cultura e Desporto a exigência de certificados que confirmem a segurança para os atletas durante a estadia. O deputado Fernando Krellin foi o relator da matéria. Nós tivemos aí um trágico acontecimento no Brasil, que é o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, onde as categorias de base sofreram, através de problemas elétricos, consequências duríssimas. Alguns pagaram com a própria vida de um erro, de falta de zelo naquela instituição. Então, o que acontece agora? Que tem em Santa Catarina os certificados das entidades, dos clubes formadores, dos locais de alojamento, e nós também colocamos uma emenda que esse certificado seja apresentado uma vez por ano para o Ministério Público, para que tenha um acompanhamento e consiga, assim, o Ministério Público estar sempre atento às demandas dos atletas, às demandas das pessoas que ali moram. O parlamentar, que também é esportista, apresentou o relatório pela aprovação de alteração na lei que trata da participação de atletas em competições promovidas pela FESPORT em Santa Catarina. O projeto autoriza a participação de quem não nasceu no estado. A única exigência é que os desportistas morem por pelo menos 2 anos em Santa Catarina. Nós temos aí em Santa Catarina um caso específico, mas tem outros casos se levantarmos, da Natália Zílio. A Natália é uma atleta de Joaçaba, é uma atleta formada em Santa Catarina e não nascida em Santa Catarina. Da forma que está hoje no regulamento, a Natália, quando vier disputar uma competição de Jogos Abertos, infelizmente ela vem como uma importação, ela é uma atleta contratada. E hoje, com esse projeto de lei, com essa lei futuramente aprovada, faz com que atletas com formação esportiva em Santa Catarina também tenham oportunidade, assim como atleta nascido no estado. Também se reuniram nesta manhã os deputados que fazem parte da Comissão de Saúde. No encontro, eles aprovaram projetos relacionados à vacinação no estado. Deputados que compõem a Comissão de Saúde aprovaram por unanimidade, na reunião de hoje, projeto de lei relatado pelo deputado Dr. Vicente Caro Preso e de autoria do deputado Sérgio Mota, que trata sobre a vacinação domiciliar a pessoas com deficiência motora, multideficiência, com dificuldade de locomoção e doenças incapacitantes e degenerativas. Com isso, a gente amplia a cobertura vacinal e faz justiça social. Toda a prefeitura vai ter que dar um jeito de levar o seu pessoal para fazer vacinação nas pessoas incapazes. Pessoas que muitas vezes eram esquecidas e tal, depois desenvolvem a doença. Por quê? Porque não foram vacinadas. Também foi aprovado na comissão e relatado pela deputada Ada De Luca o PL de autoria do deputado Coronel Mocelin, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação para a matrícula anual na rede pública e privada de ensino do estado de Santa Catarina. O aumento no número de casos de sarampo foi lembrado no estado e destacado pelo deputado Sareta, 31% em uma semana. A gente julgava praticamente erradicado, né, o sarampo no Brasil, e isto demonstra quão importante é a vacinação. A gente escuta todo dia na televisão todas as doenças que no Brasil e em Santa Catarina estavam extintas, estão aí de volta, né? E estão de volta e matando. Muito inteligente a ideia, a proposição, e foi de uma forma coesa a decisão da Comissão de Saúde a aprovação desse projeto. Aprovado também o projeto de autoria do deputado Fernando Krellin sobre a abertura de conta bancária para campanhas solidárias de arrecadação de dinheiro para tratamentos de saúde de menores, idosos e incapazes no estado.
Deputados de Santa Catarina, da Argentina e do Paraguai articulam a formação da Frente Parlamentar em favor da nova Rota do Milho. O objetivo é agilizar e fortalecer os entendimentos para a importação de países vizinhos do milho consumido em Santa Catarina. Depois de muitos anos em discussão, a Assembleia Legislativa reuniu os principais atores no Parlamento catarinense para lançar a Frente Parlamentar da Rota do Milho. Será em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, nos dias 11 e 12 de novembro. O evento vai contar com a presença de autoridades catarinenses, representantes do Paraguai, Argentina e está confirmada a presença da ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina. Santa Catarina é o maior produtor de suínos do Brasil e o segundo maior produtor de aves do Brasil. E também mantém aqui no nosso território um rebanho de cerca de 4,5 milhões de cabeças de gado. É muito grande, território pequeno, população pequena, mas um gigante no agronegócio. Mas nós produzimos somente cerca de 3 milhões de toneladas de milho por ano e necessitamos, para suprir a nossa necessidade, cerca de 7 milhões. E o milho, esse que nós precisamos, normalmente vem do centro-oeste do Brasil, a uma distância de 1.000, 1.200, talvez até 1.500 quilômetros, encarecendo o frete. E isso, para nós, é um prejuízo enorme. Por quê? Porque outros estados estão avançando, e outros estados, se avançarem, vão talvez até derrubar Santa Catarina desse ranking privilegiado em que nos encontramos. E se o objetivo da Rota do Milho é garantir economia a empresários, setores econômicos do oeste de Santa Catarina, mas também ao poder público, é fato que a Assembleia Legislativa vai contribuir junto à Frente Parlamentar. Afinal, o investimento alto das empresas para garantir o funcionamento vai assegurar também novos investimentos e novos empreendimentos não só em Santa Catarina, mas também no território paraguaio e na Argentina. Uma geração de riqueza, emprego e renda. A economia com a implantação da Rota do Milho será percebida no transporte. A estimativa é que sejam pelo menos R$ 2,00 por cada saca. Só para esta empresa do agronegócio, a economia seria de cerca de R$ 270 mil por dia. Em um ano pode chegar a R$ 8 milhões. O motivo é que o frete fica mais barato com a nova rota que encurta a distância. Passaria de pouco mais de 1.000 quilômetros para cerca de 500. Hoje, Santa Catarina importa cerca de 3,5 milhões de toneladas de milho dos estados do Centro-Oeste e do Paraguai. O cereal é a principal fonte de alimento de suínos, bovinos e aves catarinenses. Imagina vocês que, se nós conseguirmos economizar R$ 2,00 por saca de milho, só numa carreta o frete vai baixar cerca de R$ 2.000. E isso são centenas de milhares de carretas que todos os anos deverão trazer o milho para Santa Catarina. Uma economia considerável. E aí sim, ter condição de termos milho mais barato, aumentar a produção, aumentar a exportação e, por consequência, aumentar o emprego em Santa Catarina. Além da Frente Parlamentar, um fórum internacional será promovido. Com o tema Agro Sem Fronteira, o encontro vai promover intercâmbio comercial entre os 3 países. Uma das atividades é a reunião do Bloco de Prefeitos, Intendentes, Alcaides e Empresários do Mercosul, o BRIPAEM. E o TVA Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no site, nas nossas redes sociais e amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Primeira Hora. Uma boa noite para você e até amanhã.